Could you be the one? Good. Talvez eu chore bastante, mas eu preciso gravar esse vídeo, já faz muito tempo que eu tô adiando. E hoje eu preciso gravar. Bom, se você ainda não for inscrito aqui no meu canal, eu quero pedir pra você já se inscrever, por favor. É bem facinho. Aqui embaixo tá escrito assim, inscrever-se em vermelho. É só você clicar e pronto, você já vai estar inscrito no meu canal. E isso é muito importante pra mim, gente, sério. Eu sempre peço isso em todos os vídeos porque é muito importante. Às vezes você passa por aqui, assiste o vídeo e você não se inscreve. E aí, se você se inscrever, vai ser muito, muito, muito bacana, vai me ajudar muito, tá? Além disso, também quero pedir pra você deixar o seu like, porque o like é muito importante, me ajuda muito, gente, ajuda muito, 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 muito a amadinha aqui, tá bom? Não esquece de deixar o like, é só você clicar no joinha pra cima que tá aqui embaixo também, tá? E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui pra você me seguir lá no Instagram. É muito importante também você me seguir lá, porque lá eu compartilho muita coisa, gente. Inclusive, esse vídeo tá sendo feito hoje, devido a muitas e muitas e muitas vezes vocês fazerem essa pergunta lá no Instagram. E eu resolvi gravar esse vídeo pra explicar tudo certinho pra vocês, tá bom? Bom, meus amores, eu quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre a questão de ser mãe. Essa é uma questão muito importante, é uma questão que mexe bastante comigo. E é uma coisa que vocês perguntam muito lá no Instagram. Toda vez que eu coloco caixinha de perguntas, é incrível quantas pessoas perguntam sobre essa questão de ser mãe. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo, para poder falar um pouquinho com vocês. Eu sempre fui louca por criança. Quando eu era nova, o meu sonho era ser professora. Eu trabalhei com criança, cuidei de criança. Fui babá, né, assim, particular, trabalhei em escolinha. Então, assim, eu sempre tive uma paixão por criança. E o meu sonho sempre foi ser mãe, gente. Sempre foi ser mãe. Sempre foi o meu sonho. E eu achei que fosse ser a coisa mais fácil do mundo. Eu achei que quando eu casasse, eu iria ter o meu filho e iria estar tudo bem. Eu iria realizar o meu sonho. Mas a vontade de Deus, gente, ela é boa, perfeita e agradável. Pode parecer loucura muitas vezes aos nossos olhos, porque parece tão óbvio a gente casar, ter filhos, Deus nos abençoar. E eu tô casada, vai fazer 8 anos agora no final desse ano, com um homem incrível, com um homem maravilhoso que eu amo, que é o amor da minha vida. Tem alguns vídeos aqui no canal que tem ele. Quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa muito abençoada, uma pessoa alegre pra cima, super temente a Deus. E foi um presente que Deus colocou na minha vida, gente. O Ezequiel é realmente um presente na minha vida. E quando nós nos casamos, eu achei que já fosse assim. Gente, mas nada na vida é como a gente quer. Ou pelo menos a maioria das coisas não é como a gente quer. Nós nos casamos, nós não tínhamos a nossa casa própria, né? Nós moramos em alguns lugares de pessoas incríveis que nos abençoaram muito. Nós somos muito gratas a essas pessoas. Gente, a gente nem pagou aluguel quando a gente casou. Essa é uma história que eu conto num outro vídeo, tá? Pra não ficar muito longo. Mas assim, Deus sempre foi muito incrível com a gente. Ele sempre cuidou de cada detalhe. E aí, gente, a gente não tinha nem casa própria. Como é que a gente ia ter filho? É claro que se fosse por nós teríamos, obviamente. A gente não tava nem aí, a gente queria era ter filho. O Ezequiel também gosta muito de criança, também tem o sonho de ser pai. Mas os anos foram passando e a gente foi vendo que não é tão fácil, não era tão fácil quanto parecia. Até que nós conseguimos a nossa casinha, né? Essa casinha que nós estamos hoje, é a nossa casa própria. E aí pronto, eu falei, agora vem, agora é a hora. Por mais que a gente já não se cuidava, não usava nenhum método pra evitar a gravidez, mas a gente sempre teve muita fé de que Deus estava no controle, que ele ia fazer exatamente no momento certo, sabe? O tempo foi passando, e aí foi quando eu resolvi falar, eu falei pro meu marido, amor, vamos fazer uns exames? Naquela época a gente tinha convênio, e aí ele falou, tudo bem. Eu falei, vamos ver se tá tudo bem, só por desencargo de consciência. E naquela época, gente, eu comecei a engordar um pouquinho. E aí, sabe aquela coisa de todo mundo à sua volta falando, ai, você nunca vai conseguir engravidar, ai, você tá muito gordinha, ai, isso te atrapalha. E eu não sabia, não tinha muita maturidade, então pra mim, o que as pessoas estavam falando tava certo. E aí a gente foi fazer os exames. Então eu fiz alguns exames. O Ezequiel também fez o exame, né, que precisava ser feito. E naquela época, gente, isso já vai fazer acho que uns 5 anos, tá? A gente não quis esperar, porque a consulta ia demorar. Eu não me lembro, não me recordo exatamente como aconteceu, mas eu acho que a consulta no retorno com os médicos, tanto meu quanto dele, ia demorar, alguma coisa assim. E o que nós fizemos? Pegamos o resultado dele pela internet, né? E aí a gente foi consultar quem? O nosso amigo Google. Pois é.
E aí a gente viu lá o nome, né, do que deu lá no exame dele, a gente consultou o Google e a gente descobriu, gente, que era um probleminha que o Ezequiel tinha. Mas foi muito incrível, gente, porque naquela mesma semana eu tinha visto um testemunho do Anderson Freire, que é um cantor de música gospel, que ele era estéril e eu nunca na minha vida imaginei isso. E quando eu vi aquele testemunho, ele falava assim que quando as pessoas perguntavam pra ele ou pra esposa dele por que eles não tinham filho, a esposa dele nunca falava assim, ah, porque ele tem problema. Não, não apontava, eles eram companheiros. E ela falava assim, nós estamos aguardando o tempo de Deus, né? Ela nunca colocava a culpa nele. Eu achei aquilo tão lindo, gente. Achei aquilo tão incrível. Enfim, e por muita coincidência, a gente acabou passando por isso também. Eu me lembro que nós estávamos sentados aqui no corredor de casa e, e aí eu me lembro que nós olhamos lá esse nome desse problema e nós vimos o que era. Gente, não é nada grave, eu nem sei o nome, tá? Eu vou deixar passando aqui pra vocês, porque eu não sei nem falar esse nome. Mas ele deu um pequeno probleminha. Gente, mas esse probleminha ele poderia ser resolvido facilmente, tá? Eu já dei uma pesquisada, também já perguntei pra médica quando eu fui na consulta, depois de muito tempo. E ela me falou que era um probleminha fácil de se resolver, gente. Com medicação a gente conseguia resolver. Mas pro Ezequiel foi muito difícil, porque ele sabia que o meu maior sonho era ser mãe e talvez ele tenha se frustrado um pouco. E a partir daquele momento a gente se fechou, a gente não falou mais sobre esse assunto. Por que a gente não falou mais sobre esse assunto? Porque a gente resolveu esperar o tempo de Deus. A gente sabe que Deus fez uma promessa pra gente, porque Deus fez a promessa de que nós iríamos ter o nosso filho. E a gente resolveu esperar em Deus. Gente, mas eu confesso pra vocês que foram dias difíceis, foram meses difíceis, foram anos difíceis, tá? Porque a espera é muito dolorida, dói muito, né? E a gente nunca mais tocou no assunto, porque eu pensava o quê? Nossa, isso vai machucar o Ezequiel. E o Ezequiel pensava, nossa, isso vai machucar a Pan. Então a gente não conversava mais sobre esse assunto, a gente se fechou muito sobre esse assunto. Mas nesse tempo que a gente se fechou muito sobre esse assunto, gente, foi o tempo que eu mais sofri. Foi o tempo que eu chorava muito. Eu não podia ver mães com crianças no colo, porque aquilo me doía. Eu não podia ver mulheres grávidas, tanto que tem algumas amigas minhas que eu acho até que vão assistir esse vídeo, talvez elas não entenderam naquela época, mas eu deixei de inchar de bebê delas, porque eu não conseguia ver elas grávidas, sabendo que era uma coisa que eu queria. E foi o momento que eu mais sofri, gente, foi um momento muito difícil. E eu tentava ser forte, eu tentava não demonstrar isso para as pessoas, porque é muito, muito, muito difícil. Enfim, o tempo foi passando, gente. E aí foi quando meu pai acabou ficando doente. Meu pai teve câncer e as coisas foram acontecendo. Ele vai ficando muito ruim. E eu sabia que eu ia perder o meu pai. Chegou um determinado momento que eu sabia que eu ia perder o meu pai. E quando eu comecei a perceber que eu ia perder o meu pai, gente, eu comecei a ficar muito mais desesperada, porque eu queria dar um neto pra ele, sabe? E por muitas vezes eu questionei Deus. Eu falava, Deus, por que eu não? Por que a gente não? Por que tantas pessoas podem, conseguem e a gente não? Mas, gente, eu fazia tudo isso em silêncio. Eu não demonstrava. O Ezequiel nem imaginava que eu passava por esses momentos, sabe? Porque eu tentava disfarçar o tempo todo, porque eu não queria trazer essa dor pra ele, eu queria sentir essa dor sozinha. E eu nem imaginava, gente, o quanto estava me fazendo mal. O quanto carregar essa dor comigo realmente era difícil. Mas eu queria me fazer de forte o tempo todo, gente. Eu não queria demonstrar em momento nenhum a minha fraqueza. Enfim, as coisas foram acontecendo. E esse nosso assunto, esse nosso papo de sermos pais, de fazermos novos exames ou coisa assim, a gente nunca mais conversou sobre isso. Aí meu pai faleceu. E naquele momento eu não tava conseguindo lidar com a perca, com a dor de perder meu pai. Eu tava lidando ali com o fato de que eu não consegui dar um neto pra ele. E foram duas coisas que me machucaram muito, né? E aí eu comecei a me sentir mal. Aconteceram outras coisas nesse tempo, outras situações. Eu me magoei muito com pessoas. Aconteceram muitas situações. E eu me fechei no meu mundo, gente. Foi onde eu tive a depressão. Poucas pessoas sabem, mas foi um momento muito difícil que eu vivi dentro da minha casa, eu e meu marido comigo o tempo todo, nunca me abandonou, mas a gente não sabia o que fazer. Eu não queria ajuda, eu não aceitava ajuda, né? E quando eu lembro que ele falava pra mim, meu bem, procura um psicólogo, eu falava, eu não tô louca, eu não aceitava que eu precisava de ajuda. E as coisas foram acontecendo, gente, nesse tempo. Eu fui ficando fechada, eu fui me trancando, eu já não queria mais cuidar de mim, eu já não queria mais sair, eu fui evitando estar com as pessoas, sabe? E fora isso, gente, foram muitas coisas acontecendo em volta de tudo isso. Mas enfim, Deus começou a falar comigo,
sabe? É muito particular isso, gente. Eu super compreendo quem não confia, quem não acredita, tá? Mas eu acredito muito, porque Deus, ele é tão incrível. E Deus começou a falar no meu coração, gente. Foi uma coisa muito louca. Eu tava lavando louça e Deus falou pra mim assim que ele ia dar um filho pra nós, que seria um filho de coração. E aí eu falei assim, nossa, como assim? E a Ingrid já fazia parte da nossa vida, né, de uma certa forma. É uma outra história muito complicada, gente, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, talvez, porque senão vai ficar muito longo. Mas a Ingrid já fazia parte da nossa vida, e aí foi quando a Ingrid começou a vir pra nossa vida, e foi quando eu comecei a entender que ela era a filha de coração que Deus iria colocar no nosso caminho. Eu confesso pra vocês que eu não sei por quanto tempo a Ingrid vai ficar aqui. É uma história muito difícil também. É uma história assim, não é difícil, é uma história assim. É difícil de explicar pra vocês, né? Mas quando a Ingrid chegou, eu comecei a entender que Deus estava cumprindo algo que ele tinha falado pra mim. E foi isso, gente. A Ingrid tá aqui com a gente já faz um tempo, tá sendo uma bênção. A gente tem feito tudo que pode por ela. Como eu disse, a gente não sabe quanto tempo ela vai permanecer aqui. Pra quem não sabe, ela não é adotada, gente. Eu não adotei a Ingrid, ela só vive aqui com a gente. Mas enfim, é uma outra história. E então eu comecei, a partir daí, a entender que os planos de Deus são perfeitos, maravilhosos, e não é no nosso tempo. Eu me frustrei muitas vezes, porque eu recebi várias profecias, várias vezes, falando que era aquele ano que meu filho ia chegar, era aquele ano que meu filho ia chegar, que a minha bênção já estava chegando. E aí, quando eu via que não acontecia, gente, eu ficava, nossa, muito desesperada, e eu ficava muito triste. Eu começava a questionar Deus, por quê? O tempo foi passando, gente, e eu fui amadurecendo muito. Hoje eu sou uma mulher muito madura. Eu tenho 32 anos. E eu sei, hoje eu sei que eu e o Ezequiel a gente não tinha estrutura para ter filhos. Por isso que Deus ainda não tinha dado filhos pra gente. A gente não tinha estrutura financeira, porque a gente achou que tinha. Ah, mas tem aquele ditado, né? Ah, mas quem cuida de um cuida de 10, não sei o que, não sei o que lá, aquele pensamento que as pessoas têm. Mas eu não quero isso, gente. Eu quero ter uma estrutura pro meu filho, porque eu quero sim. Eu não quero dar uma vida luxuosa, mas eu quero poder dar uma vida tranquila pro meu filho. E eu e o Ezequiel, a gente não tinha essa condição financeira, a gente não tinha condição psicológica. A gente achou que tinha, mas a gente não tinha. Hoje, eu sou uma mulher mais madura, a Ingrid está aqui com a gente fala que a Ingrid está sendo nosso estágio, né? E quando ela veio, a gente realmente entendeu que a gente não estava preparado para ser pais. E foi aí, gente, que eu descansei o meu coração. Mas eu descansei, assim, de uma forma assim, ó, que eu não sei nem explicar. Eu descansei de verdade, sabe? A Ingrid tá aqui com a gente tem cuidado dela, tem sido a nossa filhinha do coração. A gente ama muito ela, né? E ela tem sido realmente o nosso estágio. Hoje eu tenho maturidade suficiente pra entender que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Nós começamos o ano passado, no começo do ano passado, a refazer os exames. Tinha um exame que eu nem sei falar o nome, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, que eu precisava fazer e que eu não tava conseguindo. E aí, quando eu consegui, entrou a pandemia, cancelou tudo, tá? Então agora a gente vai voltar. Gente, eu vou fazer esses exames de novo e tudo mais, só por desencargo mesmo, pra poder ter ali na nossa mão, pra depois poder mostrar o milagre de Deus, porque a gente sabe, eu e Ezequiel, a gente confia que Deus vai cumprir a promessa que ele fez na nossa vida. Se for constatado que realmente Ezequiel tem esse pequeno problema, Deus vai fazer um milagre, porque ele prometeu e nós confiamos. Se der algum problema em mim, tô tranquila, gente, porque Deus vai cumprir o milagre dele. E é isso que a gente confia, é isso que a gente acredita, tá bom? Então é isso, gente. Foi muito difícil pra mim. Hoje, eu ainda choro, não vou falar pra vocês que não. Ainda tem dias que me dá aquela vontade que eu começo a sonhar, eu fazendo teste, eu fazendo surpresa pra falar pro Ezequiel que ele vai ser papai, aquelas coisas que a gente vê por aí, né? Mas hoje eu já consigo lidar com isso, gente, com menos dor. Porque hoje eu sei que o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável, que as promessas dele são boas, perfeitas e agradáveis. E que no momento certo ele vai contemplar a gente com essa bênção. Eu tenho certeza que no momento exato, gente, porque a gente acha que é o momento certo. A gente sempre pensa que a gente tá preparado pra tudo. Mas eu sei que Deus, ele prepara a gente e ele faz tudo no tempo certo. E eu creio que o tempo de Deus é o melhor. Então eu vim aqui compartilhar isso com vocês. É por isso que a gente ainda não teve nosso filho. É por isso que a gente ainda não realizou esse sonho, porque nós estamos esperando em Deus. E, gente, eu não vim aqui falar pra vocês que esperar em Deus é fácil, porque não é, tá? É muito difícil esperar em Deus, mas é a nossa melhor escolha com certeza, porque ele é fiel pra cumprir todas as promessas que ele tem feito nas nossas vidas. Eu não sei se ele tem alguma promessa pra realizar na sua vida, mas se ele fez alguma promessa pra você, pode ficar tranquilo, porque quem te prometeu garante. Gente, então foi isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero contar mais coisas pra vocês, tá? Algumas coisas que vocês não sabem, enfim, algumas experiências. E essa tem sido a minha experiência. Anos se passaram e hoje eu sou muito mais madura pra entender que Deus é maravilhoso. E eu sei, gente, que logo logo eu vou estar aqui podendo contar pra vocês que eu tô carregando a minha bênção aqui na minha barriga. Pra honra e glória do nome do nosso Deus, que é fiel e maravilhoso, tá? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Esse vídeo é muito importante pra mim. E compartilha, tá? Se você tem aí alguma amiga, se você conhece alguém que de repente tá passando por isso, pode compartilhar a minha experiência, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas vidas também, tá bom? Um beijo. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por ter ficado comigo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau.